Abra sua Bíblia comigo em João 3,16. Quero pedir aos irmãos que tenham muita compaixão de mim hoje, porque estou muito gripado. Mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós vamos estar falando aqui uma palavra que Deus mostrou no meu coração. João 3,16. Irmãos, ontem nós tivemos o nosso encontro mensal de homens da verdade. Esse mês foi lá na casa do nosso amado João Marco. Nós tivemos lá o segundo, eu coloquei no flyer lá, erroneamente, o segundo encontro, o segundo churrasco dos homens da verdade. Na verdade, eu coloquei no flyer lá primeiro, mas foi o segundo. E foi um tempo precioso, onde nós pudemos ali ter um tempo de comunhão. E isso é muito bom. Nós estamos vendo o que Deus está fazendo, Às vezes a gente não tem a dimensão, nos discipulados, aquilo que tem acontecido nas casas. Na quinta-feira nós tivemos um discipulado na casa da irmã Luciana. E eu estou muito feliz porque Deus tem enviado também pessoas com fome e sede. E essa sempre foi a minha oração, sabe? Deus envia pessoas com fome e sede da tua presença, com fome e sede da tua palavra. Pela misericórdia do Senhor, amanhã eu vou iniciar um curso de batismo com um jovem, provavelmente no mês de julho ou agosto a gente vai estar fazendo batismo aqui na igreja. E Deus está fazendo, e Ele é maravilhoso, amém? João 3,16. Acredito que você conhece esse versículo de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos falar esse versículo juntos? Amém? 1, 2, 3 e... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Feche os seus olhos, Pai, essa é a tua palavra. Fale conosco nessa noite de uma forma especial e poderosa. Que os nossos olhos e a nossa mente estejam no Senhor nessa noite. Que todo inimigo ladrando a semente, que tenta roubar a semente, que é a tua palavra, possa ser destronado nessa noite, possa ser arrancado do nosso meio nessa noite. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que o teu Espírito Santo aqueça o nosso coração nessa hora. Que nós possamos sair daqui, meu Pai, totalmente transformados pela tua palavra, totalmente transformados pelo teu poder. Meu Deus, nós queremos, meu Pai, meu Deus, que grandes coisas o Senhor está fazendo em nós, grandes coisas o Senhor está fazendo, meu Pai, na tua igreja. E nós, meu Pai, estamos aqui com anseio, com desejo, com expectativa no Senhor. Fique à vontade, Jesus, para ministrar no nosso coração. Fique à vontade, Jesus, para ministrar, meu Pai, na nossa vida, aquilo que somente o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você. O tema é Filho do Homem, levantado na cruz por amor a mim. Esse texto ao qual nós lemos, nós vamos nos deparar com um diálogo de Nicodemos. Diálogo de quem? Nicodemos, ele era um príncipe em Israel, príncipe dos judeus, e a Bíblia fala que ele foi ter com Jesus à noite. O fato dele ter ido encontrar com Jesus à noite, ninguém aqui consegue dizer o porquê. Muitas pessoas afirmam que ele foi ter um encontro com aquele que também era considerado um mestre, e um mestre, para encontrar com outro mestre, ele deveria abrir mão do seu ego, e por isso algumas pessoas acreditam que, por causa do seu ego, ele não queria demonstrar que ele estava reconhecendo o senhorio, reconhecendo a Jesus como um mestre no meio das pessoas. Mas eu aprendi uma coisa, irmãos, que em dias de muitas nuvens, em dias difíceis, nós não podemos esquecer que o sol está por trás das nuvens. E essa é uma certeza que eu carrego no meu coração, de que nos dias mais difíceis das nossas vidas,
nós precisamos lembrar daquilo que é importante. Lembra de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 1, ele começa dizendo assim: eu sou um homem que fui ferido pela vara corretiva de Deus. Eu sou um homem que fui ferido pela vara corretiva de Deus. E ele começa a descrever o quanto que Deus corrigiu ele ao longo da sua caminhada, e o quanto que Deus feriu ele de verdade ao longo da sua trajetória. Só que existe um versículo que ele vai dizer assim: eu quero trazer a memória. Lá no versículo 22, se eu não me engano, ele fala: eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. É tão interessante, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque volta e meia nós precisamos lembrar, pela palavra de Deus, de quem Jesus Cristo é para nós, de quem Ele representa para nós, para que nós possamos continuar, para que nós possamos perseverar, para que nós possamos ir além. Quantos aqui necessitam ir além? Só meia dúzia que precisa ir além. Quantos que aqui precisam ir além? Aleluia. Eu também preciso ir além, irmãos. Eu também preciso perseverar, eu também preciso segurar na mão de Jesus, mas eu também preciso lembrar pelo Espírito Santo, pela palavra, todos os dias, de quem Ele é para mim. Agora, lembra do que aconteceu com os dois discípulos no caminho de Emaús? A Bíblia fala, irmãos, que aqueles homens, Lucas capítulo 24, a Bíblia fala que dois homens no caminho de Emaús, eles estavam pegando o caminho de Emaús, a ordem de Jesus. A ordem de Jesus é para eles permanecerem em Jerusalém. E Emaús estava no caminho contrário de Jerusalém. E a Bíblia fala que Jesus Cristo se pareou com eles e foi caminhando com eles e começou a conversar com eles após a sua ressurreição. Aqueles homens estavam desesperados, aqueles homens estavam olhando para o fato de que Jesus, ao qual ele tinha andado ao longo de 3 anos aproximadamente do lado deles, agora já não estava mais com eles, agora ele tinha sido morto. E aqueles homens estavam desesperados, indo para o caminho contrário. Sabe o que a Bíblia fala que Jesus Cristo fez? A partir do versículo 7, Jesus Cristo fala, a Bíblia fala que ele, começando por Moisés, passando pelos profetas, ele disse para aqueles homens quem era o Cristo e o que a palavra de Deus falava acerca dele. Como resultado, aqueles homens, quando Jesus Cristo partiu o pão, abriu os olhos e reconheceu, e era Jesus. Jesus Cristo estava conosco, e eles voltaram para Jerusalém para cumprir com o ID, para cumprir com aquilo que Deus tinha para a vida deles. Então eu percebo, pela palavra de Deus, que volta e meia nós precisamos voltar, ainda que seja em versículos simples. Eu já ouvi pessoas falando que se fosse para resumir a Bíblia em um versículo, esse talvez seria um versículo. Eu já vi pessoas falando: olha, se fosse para nós resumirmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus, qual versículo que você resumiria? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, nós precisamos considerar algumas coisas, e eu quero falar para vocês 3 coisas acerca desses versículos. E é exatamente, queridos, o tema dessa mensagem: Filho do homem levantado na cruz por amor a mim. Primeiro ponto, irmãos, eu quero falar sobre o Filho do homem. Acompanhe comigo, por favor, no versículo vamos ver o versículo 2. Vamos contextualizar. Versículo 1, aliás. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele.
Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondendo: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve as suas vozes, mas não sabe onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceita o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não cresces, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui Jesus Cristo, ele explicou para Nicodemos acerca do reino dos céus. E ele também, no final dessa explicativa, ele fala sobre o Filho do Homem. Ele está dizendo: olha, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Primeira coisa, Jesus, Filho do Homem. Algumas traduções muito próximas do original falam Filho de Adão, que tem o mesmo significado. Agora, entenda algo, irmãos. Aqui, essa palavra que diz Filho do Homem, ao qual Jesus Cristo, ele disse essa palavra mais de 80 vezes no Novo Testamento acerca de si mesmo. Aqui Jesus Cristo está afirmando que ele se fez verdadeiramente e totalmente homem para pisar aqui na terra. João 1, versículo 14, volta um pouquinho. João 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Essa palavra habitou tem o mesmo sentido de tabernaculou. Lembra do tabernáculo que vivia no meio do arraial, onde a presença de Deus descia e falava com as pessoas, transformava as pessoas? Essa palavra habitou tem o mesmo significado de tabernáculo. Jesus habitou no meio de nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Hebreus 2,14. Vamos lá. Hebreus 2,14. Abre sua Bíblia aí, irmãos. A Bíblia fala que Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então Jesus, como Filho do Homem, ele se fez verdadeiramente homem. Para quê? Para que ele pudesse vencer a morte no meu e no seu lugar. Quando ele diz que ele é o Filho do Homem, nós também lembramos de Daniel. Olha o que Daniel falou. Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel 7, 13.
eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Versículo 14. E foi-lhe dado domínio. Foi-lhe dado o que, irmãos? Domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações, línguas servissem ao seu domínio. É um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, um único que não será destruído. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Esse versículo de Daniel, ele apontava para o Messias prometido. E quando Jesus Cristo ele fala, olha, o Filho do Homem, assim importa que o Filho do Homem seja levantado na terra. Jesus Cristo está dizendo que, em outras palavras, eu sou aquele ao qual Daniel profetizou que o seu reino, o seu domínio seria eterno. O seu reino não passará. Todas as coisas vão passar, todos os reinos dessa terra vão passar, mas o reino do nosso amado e Senhor Jesus, ele jamais terá fim. É isso que Jesus Cristo estava dizendo. Mas ele também estava dizendo que ele veio para morrer no meu e no seu lugar e para salvar. Porque ele está dizendo que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A Bíblia fala, irmãos, que Moisés, ele levantou uma serpente, Números capítulo 21, versículo 4. Números 21. Versículo 4. Então partiram no Monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizesse subir do Egito para que morresse nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vivo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essa serpente. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faça uma serpente ardente e põe na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Agora, irmãos, entenda algo. Olha a comparação que Jesus Cristo faz. Jesus Cristo está dizendo assim: olha, assim, e como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O texto ao qual nós lemos, de Números 21, vai dizer que Moisés, segundo aquilo que Deus havia falado com ele, fez uma serpente e colocou em cima de uma haste, para que todo aquele que havia sido mordido pela serpente, quando olhasse para aquela serpente de metal, ela seria curada, e ela ficaria viva. Aqui Jesus Cristo está dizendo que todo aquele que olhar, que colocar os seus olhos nele, também vai ser salvo. Agora a pergunta que eu te faço nessa noite: para quem você tem olhado? Porque Jesus Cristo falou: assim importa que o Filho do Homem. Nós já vimos quem é, o porquê que ele é chamado Filho do Homem. Ele é o Messias prometido. Ele é aquele que tabernaculou, é aquele que veio aqui na terra e morreu no meu e no seu lugar. Agora, a Bíblia fala que Moisés construiu uma serpente de metal e colocou sobre uma haste. Essa haste era um pedaço de madeira. Jesus Cristo falou assim:
assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Jesus Cristo foi levantado no madeiro. E todo aquele que olha para Ele e crê nele tem a salvação. Agora, esse texto, irmãos, vai nos mostrar exatamente isso. Será que nós temos colocado os nossos olhos em Jesus? Porque Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 vai dizer: nós que somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o embaraço de pecado e corramos com paciência a carreira da fé. Versículo 2: olhando fixamente, ou olhando prontamente para o autor e consumador da nossa fé. Te faço essa pergunta: para quem você tem olhado nesses dias? Olhar para Jesus é necessário. Colocar os nossos olhos nele é suficiente para que nós possamos ter a plena certeza de que fomos salvos. Lembra do ladrão que estava do lado de Jesus na cruz? Ele foi levantado no meio dos ladrões. A Bíblia fala que um dos ladrões olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem só conseguiu reconhecer quem Jesus Cristo era de fato porque ele olhou para Jesus. E é impossível, deixa eu te dizer algo, é impossível, irmãos, nós colocarmos os nossos olhos em Jesus e não sairmos da mesma forma. É impossível nós colocarmos os nossos olhos nele e continuarmos do mesmo jeito. Por que muitas pessoas continuam fracas e doentes? Por que muitas pessoas continuam, desculpa o termo, arrastando o chinelo? Por que muitas pessoas continuam, queridos, para lá e para cá como o vento, dando soco no vento, correndo atrás do vento? Sabe por quê? Porque de verdade não colocou os olhos em Jesus. Porque todos aqueles definitivamente que colocaram os olhos em Jesus, de verdade, tiveram a sua vida transformada. Dificuldades temos, sim ou não? Muitas. Lutas temos, mas isso não nos impede de colocar os nossos olhos nele. Isso não nos impede, pelo contrário. O apóstolo Paulo vai dizer aos romanos: eu tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso quer dizer que as aflições que estamos passando precisam nos apontar para uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Sabe qual que é o nosso erro? As aflições vêm sobre nós paramos de colocar os nossos olhos nele. Charles Haddon Spurgeon dizia que o olhar da fé para Cristo crucificado é suficiente para ser salvo. O olhar da fé em Cristo Jesus é o suficiente para que nós possamos ser salvos. Para quem? Eu quero bater nessa tecla. Para quem nós estamos olhando nesses dias? Porque o Filho do Homem foi levantado na cruz para que hoje nós pudéssemos colocar os nossos olhos nele, para que hoje nós pudéssemos falar assim: eu estou olhando para Jesus, irmãos. Ah, pastor, mas fulano de tal me caluniou. Olhe para Jesus. Ah, pastor, fulano de tal pisou no meu pé. Olhe para Jesus. Pastor, a dificuldade bateu na minha porta. Olhe para Jesus. Para quem nós estamos olhando como igreja? Em quem nós estamos colocando os nossos olhos como igreja? Olha o que ele está dizendo. Porque o Filho do Homem, importa que o Filho do Homem seja o quê? Levantado. Essa semana eu estava conversando com um amigo e ele disse algo muito interessante. Ele falou assim: hoje as pessoas estão mudando a ótica. Hoje é que eu cresça e que ele diminua.
Aqui está dizendo o texto que o Filho do Homem seja o que? Levantado. E ele que precisa aparecer, é ele que as pessoas precisam olhar. E se de alguma forma nós estamos doutrinando as pessoas para olhar para nós, como ministro de louvores, como ministro da palavra, seja o que for que nós fazemos, se nós estamos doutrinando as pessoas para olhar para nós, irmãos, única e exclusivamente para nós, está errado. Porque nós não temos nada para oferecer. Se você olhar para mim, deixa eu te dizer, se você olhar para mim, muito provavelmente você vai desanimar. Mas se você olhar para Jesus, você vai viver uma vida, sabe, querido, salvada. Você vai viver uma vida, sabe, com o coração em chama. Em quem você está olhando? Deixa eu te perguntar, para quem você está olhando nesses dias? Está olhando para Jesus? Continua. Porque foi ele que subiu no madeiro, foi ele que foi levantado, foi ele que morreu numa cruz, foi ele que ao terceiro dia ressuscitou. E nós precisamos olhar para ele, Filho do Homem, que foi levantado na cruz. Por quê? Por amor a mim. Por amor a cada um de nós. É isso que o texto está dizendo. Por que Deus fez isso? Por que Ele foi levantado numa cruz? Por quê? Por amor. Não tem outro motivo, não tem outra explicativa, não tem outra razão. Porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou de uma forma que não tem como colocar o quê? Com palavras. E eu aprendi que amor é dar. Amar muito é dar muito. E Deus amou tanto o mundo que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, Jesus. Então, Ele não nos amou pouco. O amor que Ele demonstrou por nós não foi pouco, foi muito. E muito mesmo. Por quê? Porque Ele deu o seu único Filho. Quem está entendendo isso, diga amém. Ele deu o seu único Filho para demonstrar o seu amor. Agora, irmãos, crer não é um mero reconhecimento intelectual, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, todo aquele que nele. Irmãos, isso aqui não é um mero reconhecimento intelectual. Eu reconheci, eu creio. Não se resume a exatamente só isso. Mas isso quer dizer apegar-se a Ele. Isso quer dizer comprometer-se com Ele. Isso quer dizer confiar nele. Agora eu te pergunto, o quanto que nós temos crido em Jesus de verdade? O quanto que nós estamos comprometidos? Porque reconhecer intelectualmente, irmãos, todos nós aqui um dia reconhecemos. Agora, nós precisamos dar um passo maior do que simplesmente falar, eu criei, mas e aí? Será que eu tenho dito? Será que eu tenho demonstrado com a minha vida que eu estou apegado ao meu Senhor, como diz a canção? Eu estou apegado ao meu Senhor. Eu estou comprometido com Ele. Eu estou comprometido com aquilo que Ele quer fazer. Eu estou comprometido em confiar piamente nele, mesmo que isso me custe a minha vida, mesmo que isso me custe lugares, mesmo que isso me custe amizade, mesmo que isso me custe qualquer coisa nessa vida, sabe? Será que eu estou comprometido a confiar nele? Ou será que nós estamos crendo da boca para fora? Eu não posso te dizer isso de verdade. Quem sou eu para te dizer isso? Crer é ter fé. E
E eu aprendi lá atrás, há quase 24 anos atrás, quando eu me converti, que ter fé é mesmo sabendo que o dia está nublado, o sol sabe estar por detrás das nuvens e em qualquer momento ele vai brilhar, o sol da justiça vai brilhar para nós. Isso é ter fé. O dia está ruim? Tá. Os dias são difíceis? Sim ou não? Mas eu preciso confiar nele. Eu preciso acreditar nele. Não há outra forma. Não há outro jeito. Você precisa ter fé. Todo aquele que nele crê não pereça. O que nós merecíamos, vamos ser sinceros, o que nós merecíamos era condenação. Ou alguém aqui acha que merecia por seus próprios méritos viver uma vida de regozijo? Não. O que nós merecíamos era condenação. Por isso que é pela graça. É pelo quê? Pela graça. Favor imerecido. Favor dele, a morte dele, a ressurreição dele, a cruz vazia, o abraço dele, o amor dele, tudo dele é a graça que nós não merecemos. Não merecemos, hein? Nós não tem nada que nós possamos fazer. Definitivamente você precisa colocar isso no seu coração. Não tem nada que você possa fazer que vai fazer com que você mereça. O que nós fazemos, o que nós entregamos, é porque recebemos primeiro. É porque Ele entregou a sua graça por nós. Se falamos de Jesus, é porque Ele primeiro alcançou o nosso coração. Se cantamos louvores a Ele, é porque Ele nos deu um fôlego de vida. Se estamos evangelizando pessoas, pregando o Evangelho, sabe, queridos, puro e simples, é porque um dia o Evangelho foi pregado para nós. Simples. Mas nós não podemos deixar de lado essa palavra: todo aquele que nele crê não pereça. Olha o que Ele fez por nós. A Bíblia fala: não pereça, mas tem o quê? Mas tem o que, irmãos? Vamos lá, me ajuda a pregar. Mas tem a vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Isso por si só seria o suficiente para nós colocarmos um sorriso no nosso rosto todos os dias pela manhã e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me tirou. Eu não sei você, irmão, mas eu vou falar de mim. Eu sei de onde Ele me tirou. Sabe? Eu sei de onde Jesus Cristo me tirou. Há 23 anos atrás, quando eu cheguei, sabe, diante dele, eu estava todo destruído, cheio de marcas, cheio de machucado, cheio de vício, droga, sabe, pecado, tudo. O que Ele fez? O que Ele tem feito? Primeiro, Ele me tirou desse lugar. Eu já era o suficiente. Às vezes as pessoas falam assim: ah, esse cara só fala de Deus. Nas redes sociais dessa pessoa só para falar de Deus. Irmão, não fala de quem? Não tem como falar de mim mesmo. Eu tenho que falar dele. Foi Ele que me salvou. Foi Ele que me curou. Foi Ele que estendeu a mão para mim quando nem eu mesmo acreditava em mim. Foi Ele que segurou na minha mão e falou: filho, vem, que eu estou te levando para um lugar eterno. Isso por si só era o suficiente para nós nos alegrarmos. Falei sobre a alegria do discipulado quarta-feira. Paulo, dentro da prisão, 16 vezes ele escreve dentro do livro de Filipenses: alegrai-vos, alegrai-vos, exultai-vos, alegrai-vos. E às vezes nós passamos por momentos difíceis, sabe? Momentos complicados. E sabe de uma coisa? Nós abaixamos a cabeça. Abaixamos a cabeça diante dos problemas, nos curvamos diante dos problemas,
perdemos a alegria, sabe, de viver a igreja, fazemos tudo alegre, sabe, queridos? Muitas pessoas vivem assim, tudo que faz vive uma alegria tremenda, mas para vir para a igreja, às vezes, é fácil. É bom nós lembrarmos que o culto não é para mim, o culto não é para ninguém aqui, o culto é para Jesus. Isso não pode ser um fato na nossa vida. Isso aqui tem que ser uma alegria. Para onde eu vou? Sabe, o salmista vai dizer assim: eu alegrei quando me disseram, vamos para a casa do Senhor, porque é na casa do Senhor, é onde a presença do Senhor está. Algo novo, algo sobrenatural iria acontecer. Eles iam com essa expectativa. Um dia nós estávamos conversando com o Fernando, nós estávamos falando sobre isso. A gente precisa voltar, lembra, Fernando? Criar expectativa no nosso coração. O que ele vai fazer hoje? O que ele vai fazer hoje? Quem ele vai curar hoje? Será que ele vai curar alguém hoje? Será que ele vai libertar alguém hoje? Será que ele vai salvar alguém hoje? Pois anos. Não. Saímos como se estivesse indo para qualquer lugar. Como se nós estivéssemos indo, sabe, para ter um encontro com qualquer pessoa. Isso precisa ser transformado no nosso coração. Eu preciso ter uma fé genuína nele todos os dias da minha vida e acreditar que ele vai fazer de novo, e acreditar que ele pode fazer de novo. Eu não consigo dissociar aquilo que Deus fez na sua obra, Deus fez na história, nos grandes avivamentos, do que aquilo que ele quer fazer em nós como igreja. Sabe o que a história fala? A história fala que a presença de Deus pairava sobre Jerusalém após a descida do Espírito Santo. As pessoas falavam em línguas, os discípulos curavam as pessoas, o Evangelho era pregado completamente. E nós precisamos voltar a queimar com Jesus de novo, o Filho do Homem que foi levantado no madeiro, que foi levantado numa cruz, para que hoje nós pudéssemos dizer assim, nós possamos dizer assim: foi por amor a mim. E tudo isso, a Bíblia vai dizer que ele ainda complementa, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Irmãos, vida eterna. Vida eterna. João 14:1 ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois eu vou preparar um lugar, e quando eu virei, os levarei para mim mesmo. Essa é uma promessa de Jesus. Essa é uma promessa para quem? Para os discípulos. Vida eterna. Nós precisamos nos alegrar quando nós estamos celebrando a ceia, quando nós estamos participando do corpo e do sangue de Cristo. Nós precisamos do quê? Nos alegrar. Porque a Bíblia fala em Apocalipse que assim como nós estamos ceando aqui hoje, participando do corpo e do sangue de Cristo aqui hoje, um dia nós vamos participar das bodas do Cordeiro com Ele. Quantos que têm essa expectativa no coração? João vai dizer que assim como Ele é, um dia nós o veremos. E como eu anseio por esse dia, irmãos, de verdade, eu tenho falado com Jesus: Jesus, me ensina a viver uma vida que antecipa a sua volta. Me ensina a viver uma vida que faz com que o Senhor volte mais rápido para nós. Porque de verdade, irmãos, a pregação do Evangelho está intrinsecamente ligada a isso. Mateus 24 vai dizer isso. E esse Evangelho do Reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Então eu quero pregar o Evangelho. Eu quero falar do amor de Deus para as pessoas. Eu quero gastar minha vida com Ele. Quero gastar tudo que eu tenho com Ele, irmãos. Eu não quero colocar os meus olhos mais nas coisas desse mundo. Sabe por quê? Porque Deus ele está preparando um lugar para nós eterno. Se você gastar sua vida com Ele aqui, Ele vai te levar para viver uma vida com Ele lá. Se você colocar os seus olhos nele aqui, você vai viver uma vida eterna com Ele lá. Por isso Ele foi levantado para que todos possam olhar para Ele. Por isso Ele foi levantado.
para que hoje nós pudéssemos olhar para Ele. Que essa palavra seja real no seu coração. Ninguém, definitivamente ninguém pode dizer se você tem sido uma pessoa de fé ou não. Eu não posso dizer isso. Seria leviano da minha parte. Mas uma coisa eu posso dizer: faça uma oração nesses dias. Senhor, aumenta a minha fé. Como foi aquele pai que chegou diante de Jesus e falou: Senhor, eu creio, mas eu tenho dúvidas. Eu creio, aumenta a minha fé. Tem hora que é assim. Peça ao Senhor para aumentar a sua fé. Peça ao Senhor para te dar uma fé nele, para olhar para Ele, colocar os seus olhos no Filho do Homem, sabe, queridos, e não tirar os seus olhos dele mais. Porque tudo ao nosso redor nos faz, nos tenta tirar os nossos olhos dele. Trabalho, as coisas importantes da vida, o trabalho, a família, as distrações, tudo, de alguma forma, tenta competir com Jesus. Nós precisamos fixar os nossos olhos nele, sem deixar de fazer aquilo que é importante, sem deixar de fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Nós precisamos voltar a queimar com Jesus. Para isso que ele foi levantado, para viver uma vida alegre com ele, viver uma vida que aponta para ele. Jesus me salvou e isso me basta, isso é suficiente. Por que você vive uma vida alegre? Você não tem nada. Um dia uma pessoa falou assim: cara, você não tem nada, pelo contrário, você não está entendendo. Eu tenho tudo, eu encontrei tudo. É uma pérola de grande valor. É uma pérola de grande valor. Jesus é tudo. Jesus é tudo que o Pai podia nos dar, como diz a canção. Cristo é tudo. Cristo é tudo, irmãos. Quantos que entenderam essa palavra? Diga amém. Fala assim comigo: Senhor, eu quero colocar os meus olhos em Ti e não tirar mais. Eu quero viver uma vida com os meus olhos em Ti. Amém, queridos? Olha, essa é a minha oração. Eu tenho orado por cada um de vocês. Sabe, queridos, e essa tem sido a minha oração, Senhor, que essa pessoa possa continuar olhando para o Senhor. Porque quando nós olhamos para o Senhor, sabe, queridos, não vai ser qualquer coisa que vai nos abalar. Quando os nossos olhos estão nele, não vai ser qualquer coisinha que vai tirar o nosso foco. Essa tem sido a minha oração. Eu gostaria de convidar você nessa noite a curvar sua cabeça e a fazer essa oração também.